De pastor para pastor. Que bom que você está comigo aqui nesse vídeo. E espero que você esteja aí preparado para mais um tempo onde eu quero compartilhar com você princípios de liderança. Espero que você esteja pronto para ouvir, para aprender, para estar anotando, com tempo e paciência, né, de ficar comigo aqui alguns minutinhos. Vai até o final do vídeo, não para no meio não, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você e também haverá ferramentas, princípios para que você tenha uma liderança ainda mais eficaz, uma liderança ainda mais com sucesso. Seja você pastor, seja um líder dentro da igreja, líderes de presidentes, né, de grupos, jovens, homens, mulheres, ou é mesmo você que empreende de alguma forma. Então é para toda a liderança, todos os níveis de liderança. E este também é um vídeo que há uma sequência. Todos os sábados entregamos um conteúdo. Então temos muitos materiais que já foram gravados, estão aí para trás. E semana que vem, no próximo sábado, mais um vídeo e assim por diante. Vamos lá? Preparado? Se você quiser, deixa aí, toma um cafezinho comigo, fica aí pronto para ouvirmos e aprendermos Bíblia, para estudar, né? E um papel e caneta. Quero falar com você dentro de um dos textos que nós mais trabalhamos. É um texto que é uma referência a respeito de liderança. Um texto que eu digo um livro, que é o livro de Neemias. Com certeza você já deve ter ouvido alguma palavra, alguma mensagem a respeito de liderança, usando a vida de Neemias e a obra que Neemias estava realizando. Realmente é impressionante e podemos extrair muitos princípios aqui. Existem livros, já li vários livros que abordam liderança, e o livro inteirinho estudando sobre o livro de Neemias. Então agora eu quero conversar com você um pouquinho específico. Lógico, como eu disse, é muito grande. Poderíamos tirar muitos e muitos ensinamentos e não iríamos de forma alguma esgotar, né? Mas quero trazer aqui alguns pensamentos com você, que é fundamental para o sucesso de uma liderança. Vamos resumir no seguinte título: visão e paixão. Você tem que ter visão e paixão. Visão, aonde você quer chegar, e paixão é a energia, é a força para que você chegue lá. Quando olhamos para Neemias, nós vemos visão, nada o fez parar, e paixão. Ele sabia onde queria chegar e tinha energia, força para ultrapassar todas as barreiras e chegar no seu destino. Visão e paixão. Bem, Neemias, você sabe que a história nos conta, está lá, Neemias capítulo 1, verso 1 em diante, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhe perguntei, ó, o verso 2, Neemias perguntou para aqueles que chegaram de Jerusalém, perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também perguntei a respeito de Jerusalém, como que a cidade estava. Então nós vemos aqui claramente o quê? Que houve esse tempo do exílio, houve esse tempo em que Jerusalém foi atacada, levado muitas pessoas como escravos, né? E agora Neemias ele pergunta para aqueles que vieram de Jerusalém, como que estão as pessoas? Segundo, como que está a cidade? Estão conseguindo reconstruir? Porque ficou algumas pessoas, nem todos foram levados como escravos, né? Como que estão lá as cidades? E ele quer se inteirar de como que está a cidade. Esta pergunta eu já tiro o primeiro ponto para que você
tenha este sucesso, para que você tenha uma visão clara e paixão, você tem olhado para, seja a sua empresa, seja para a sua igreja ou para a cidade que você mora, e feito essa pergunta, como que estão as pessoas? E como que está o lugar? Como que está a cidade que você mora? Nós não podemos viver alienados, fechados, dentro de uma concha ali e esquecer daquilo que está ao nosso redor. Temos que ter esse olhar geral da situação. Neemias, ele já inicia o seu livro mostrando essa preocupação. Peça ao Espírito Santo para te mostrar a verdadeira situação, porque às vezes nós somos enganados. A gente tem aquele olhar assim, superficial, ou um olhar distraído, ou até um olhar, vamos dizer assim, tendencioso, né? Porque você enxerga do jeito que você quer enxergar e não de como verdadeiramente está. Então, por isso que é bom você ter pessoas para perguntar. E segundo, peça ao próprio Espírito Santo. Eu quero ter uma visão mais clara de como que está a minha liderança, de como que estão as pessoas que eu tenho liderado, como que está o lugar, seja um lugar físico, né? Por exemplo, uma igreja foi chamada para impactar aonde ela está, seja um bairro ou até mesmo uma cidade. Como que está a cidade? A igreja tem se posicionado de uma forma para abençoar a cidade, tem ajudado a esta mudança na cidade, tem essa visão clara. Falei aqui sobre cidade, mas também vale para você empreendedor, como que está, sabe, a área em que você atua. Você trabalha, vamos dizer, na venda de tecidos. Como que está? Tem uma visão clara a respeito de como que está, né, a venda, o comércio. Você não pode, sabe, andar às cegas. Você precisa ter essa noção. Peça a Deus. Agora, é interessante ainda aqui que quando veio a resposta, né, dando sequência, eu não vou ler aqui, você pode ler aí depois com calma, a resposta foi que a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos e o povo estava padecendo. E isto provocou uma tristeza profunda no coração de Neemias. Isso provocou tristeza no coração dele, a ponto de ele chorar diante daquilo. O verso 4, ele é bem claro, né, quando nos mostra isso. Deixa eu ler para você. Olha, o verso 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, quando ele teve aquela notícia, ele chegou a entristecer a ponto de chorar. Quando você olha para a sua cidade e vê a realidade, pessoas sofrendo, pessoas longe de Deus, crises, sejam econômicas, financeiras, você precisa ter esse mesmo sentimento ao olhar para a sua cidade, assim como Neemias olhou para a cidade dele, que era Jerusalém, e aquilo ali provocou tristeza no coração dele. Precisamos chorar pela nossa cidade, chorar pelo nosso bairro, chorar diante de Deus. Esse choro é um choro, sabe, de arrependimento, de se humilhar diante de Deus, que tem que gerar dentro de nós esta paixão de querer uma mudança. Isso só vai acontecer com esta motivação. Eu tenho comigo, né, uma palavra que uma vez eu ouvi de um grande pastor e também um grande homem a respeito de princípios de lideranças, que é Bill Hybels, lá de Chicago, né? Hoje está aposentado, mas é escritor e palestrante e foi pastor também, né, da Willow Creek em Chicago. E ele dizia o seguinte: você precisa ter na sua história um momento Popeye. É legal esse termo, o momento Popeye. Popeye mesmo. O que é o Popeye? Talvez aí os mais novos não sabem, né? Mas Popeye era um desenho animado antigamente. Nem sei se ainda existe o desenho do Popeye, né? Que era um marinheiro Popeye.
O marinheiro Popeye era interessante a história. Normalmente ele apanhava do Brutus. Não, normalmente a história sempre começava assim, acontecia algo e Brutus vinha e batia e lá sequestrava a namorada dele, a Olivia e tal. E ele ia suportando aquilo tudo. Até que chegava uma hora que ele falava assim, não aguento mais. Aí comia espinafre, os braços dele cresciam, ficava musculoso, ia lá e partia para cima. Ele tinha que ter aquele momento, sabe, aonde chegou no máximo, que não suporta mais. Aí o momento Popeye, vou tomar uma atitude. Todo líder ele precisa ter esse momento Popeye. O momento ao olhar para a cidade e algo ali te provoca essa tristeza tão forte que te faz buscar esta força. Popeye buscava no espinafre, mas você vai buscar em Deus, vai buscar a força de Deus. E isso vai virar a paixão, vai virar a motivação, vai te virar um combustível para que você mude esse cenário, para que você seja esse instrumento para mudar esse cenário. Então, isso aqui é fundamental nesse início. Extraímos aqui na história de Neemias, o momento Popeye dele, quando ele olhou e recebeu as notícias, ele falou assim, foi para Deus e chorou e jejuou e clamou, preciso fazer algo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse texto, nesta palavra de Deus, nós vemos aqui que Deus quer sarar a terra. Deus quer mudar a história da tua cidade. Deus quer mudar esta história que você tem visto aí que não é da vontade de Deus. Mas o que ele aguarda? Alguém que tenha um momento Popeye. Alguém que se posicione como Neemias se posicionou. Ao saber do que está acontecendo, se humilha, chora. Ele diz, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos. É alguém que se posiciona representando aquele povo. Deus está esperando. E você pode e deve ser essa pessoa que vai se posicionar desta forma. Ele buscou a direção, pediu direção de Deus, orou, jejuou. Que você, olhando para sua cidade, olhando para a área que você atua, olhando, se você é um líder de jovens, olhando para a mocidade, se você é um líder de casais, olhando para os casais, se você é um empreendedor, olhando para a economia, de onde que você atua, sabe, você precisa falar assim, eu vou fazer diferença, eu vou mudar, eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou jejuar, eu vou pedir direção de Deus, porque isso provocou dentro de mim algo aqui que eu preciso tomar uma atitude. Os versos seguintes, ainda no primeiro capítulo aqui, né, de Neemias, olha os versos 6 e o 7. Diz assim, então, a palavra de Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para curtirdes a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite. Era algo que tinha tomado conta do coração dele. Dia e de noite ele orava e pedia a Deus para que algo mudasse. Teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele se posicionou. Isso aqui, gente, é fundamentado. Ele faz a confissão pelos pecados de toda a nação de Israel, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele trouxe para si a responsabilidade. Ele disse, olha, eu me coloco diante de Deus e peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados, né, dos meus pais, da geração que veio antes. Peço perdão pelos pecados de toda a nação, dos filhos de Israel. Você precisa representar
representar diante de Deus a sua cidade, ou como eu já disse, a área em que você atua. Representa. Estou aqui, Deus me colocando, representando todos os jovens dessa cidade, representando aqui os casais dessa cidade, representando todos os empreendedores dessa cidade. Deus, que haja mudança. Ele se posicionou diante de Deus como um representante, assumiu até mesmo aqueles pecados para pedir perdão. Agora, olha só, dando continuidade, o verso 8, que coisa tremenda esse princípio do verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar em teu nome. Sabe o que o verso 8 está nos falando? Ele trouxe à memória a promessa de Deus. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa primeiramente conhecer a palavra, conhecer das promessas de Deus e trazer à memória. Não para você querer até negociar com Deus. Olha, Deus, o Senhor falou, agora a culpa... Não, Deus sabe o que Ele falou. Mas que isso fortaleça a sua fé, dizendo: eu sei que vai acontecer, porque Deus falou e Deus, Ele é fiel para cumprir. Então, esta oração era mais do que falar com Deus, ele estava falando com ele mesmo. Olha, há uma promessa, o Senhor prometeu. É baseado nesta promessa que eu estou me posicionando. E eu creio que vai acontecer. Que coisa linda isto. Que coisa linda. Um líder precisa se posicionar desta forma. Convicto nas promessas, convicto na palavra. Sabe, quando entra o capítulo 2, né, ele é enviado até Jerusalém, e ali começa a mostrar, como eu disse, tem muitos e muitos princípios aqui. Leia lá, eu tenho certeza que Deus vai tratar com você. Mas eu vejo aqui nesse capítulo 2, é onde eu quero falar com você nesse ponto, que ele não era mais a mesma pessoa. Tudo perdeu o valor. Tudo aquilo que ele tinha, né, antes, agora não tinha mais sentido. Ele queria voltar, ele queria estar em Jerusalém, mesmo que Jerusalém estava destruído, os muros destruídos. Ele foi com essa missão de reconstruir os muros. Agora ele percebe que ele tem uma nova visão, um novo chamado, e a vida dele agora toda se volta para aquilo que ele se propõe a fazer. Uma visão que vale a pena viver e, se for preciso, até morrer por ela. Paixão, visão e paixão é o tema aqui que eu quero tratar com você. O que Neemias agora ele tinha? Uma visão, um propósito, do qual ele estava decidido a gastar a sua vida por esta causa. Você precisa ter uma visão que vale a pena. Os radicais dizem assim: vale a pena morrer por ela. E é realmente, né, isso, porque nós gastamos a nossa vida. Sabe, uma vela, ela fica acesa, e para que aquela vela fique acesa, a parte da cera, ela vai derretendo. Porque se ela parar de derreter, a vela, o fogo ali daquele pavio, bateu ali na cera e apaga, né? Então ela precisa derreter, porque aí vai liberando mais pavio para ela ficar acesa. A vela, ela se gasta para que a luz permaneça acesa. Ela morre para continuar iluminando. Eu e você precisamos ser como esta vela, a luz de Deus brilhando em nós. E eu, como esta cera, estou entregando os dias da minha vida. Cada dia, cada ano que eu vivo é um pouquinho daquela vela que vai diminuindo, tá entendendo? Ela vai se tornando cada vez menor. Cada ano que passa, o meu tempo de vida está cada vez menor. Mas valeu a
pena me gastar, porque a luz permaneceu acesa. Deus continuou iluminando e a luz de Deus continuou brilhando neste mundo de trevas. Sim, é necessário morrer por uma causa. Não necessariamente morrer, né, como um mártir, mas morrer no sentido de gastar a sua vida por essa causa. Agora, mais importante que morrer por uma causa é viver por uma causa. Como assim viver? Sim, porque viver é você agora fazer um novo planejamento para a sua vida. Cada dia agora que você está vivendo é em prol de um objetivo, é em prol de uma causa. A sua agenda agora ela é feita, pautada em cima de uma causa, de um objetivo. Nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre isso, sobre gestão de tempo, e aqui mais uma vez eu bato nesta tecla. A sua agenda, quem vai fazer, né? Eu falei sobre, vale a pena você assistir o vídeo anterior, falei sobre redimir, né? O remir o tempo, você tomar de novo ali o controle do seu tempo, da sua agenda. Agora, quem vai escrever essa agenda não é mais as vontades carnais ou as vontades pessoais, mas o teu propósito. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Não estou aqui porque não tenho mais nada para fazer. Tem muita coisa para fazer, minha agenda está lá lotada. Mas há um propósito nessa gravação. Então, eu preciso separar esse tempo. Não só aqui a gravação, mas um tempo que eu tive de preparação, entre tantas outras coisas que eu fiz. Porque tudo pautado no quê? Num foco, onde eu quero chegar, numa causa que eu tenho vivido por ela. Uma visão que vale a pena viver, que vale a pena você construir a sua agenda em cima desta visão. Uma vida sem sonho perde seu sentido. Ela nem merece ser vivida. Isso é forte. Não merece porque é uma vida que foi jogada fora. Aquele que, sabe, não tem um sonho, que não tem paixão, que não tem visão, está jogando fora o maior presente que Deus concedeu, que é a vida. E a paixão, meu irmão, é a motivação. Visão e paixão. Paixão é motivação, é o que vai te dar energia para seguir em frente. O verso 18 aqui nos fala sobre isso, como a boa mão de Deus estava com ele, e isso fortaleceu as mãos dele para toda a obra. Ele tinha uma visão, ele tinha paixão, e essa paixão era o que motivava ele continuar, motivou ele deixar tudo que ele possuía para voltar para Jerusalém, motivou a ele viver esse novo tempo. O que está te motivando? Qual a sua motivação? Sabe qual que tem que ser a nossa principal e maior motivação? O amor ao Senhor Deus. A Bíblia assim nos afirma, amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Deus, nós fazemos de tudo para que o nome dele seja exaltado. Lembra do exemplo da vela? Gastando a vela para que a luz continue brilhando, que a nossa vida ela seja também ali inteiramente para que o nome dele seja exaltado. É o nosso projeto de vida, que ele cresça, que ele cresça. Tudo que nós fazemos é para que o nome dele seja engrandecido. Quando Davi ele vai enfrentar o Golias, ele não está preocupado com o nome dele. Não, vou lá porque aí eu vou ficar conhecido, eu vou ficar famoso. Qual foi a motivação dele? Para fazer aquele ato aos olhos humanos louco de um menino sem preparação bélica, militar. Ele vai e enfrenta um gigante com toda a sua armadura. A motivação dele é muito clara. Ele diz assim, para que todos saibam que há Deus em Israel. Eu vou sim, e vou ter a vitória,
para que todos saibam. Não é que saibam que aqui há um homem em Israel, eu estou aqui. Não, para que todos saibam que há Deus em Israel. Sabe, o teu sucesso empresarial, o teu sucesso da sua empresa, não é para que você seja conhecido, é para que todos saibam que há Deus na sua vida. Sabe, irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa constantemente estar nos policiando. Digo até ministerialmente, porque é muito fácil pessoas se perderem na caminhada para promover a si mesmo. Quantas vezes eu vejo líderes, quando o nome deles está no cartaz, aí eles se aplicam. Mas se o nome da pessoa não está no cartaz, está no bastidor ajudando, não se aplica mais tanto, não está mais tão envolvido. Ei, é o teu nome ou é Deus que precisa ser conhecido? É Deus que precisa ser exaltado. Tem que estar claro isso dentro dos nossos corações. Essa tem que ser a nossa maior motivação. E é isso que vai nos dar energia para continuar. Isso que vai gerar essa paixão, que o nome de Deus seja glorificado. São tantos aqui momentos nesse texto, né, que nós podemos dedicar. Né? Neemias, ele estava ali, integralmente agora, dedicado naquela reconstrução. Ele cria toda uma estratégia para a reconstrução, ele chama o povo e passa ali, sabe, estratégia. Isso aqui é tremendo, porque ele define, porque às vezes numa visão total a pessoa desanima. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. É doido, rapaz, olha o tamanho desse muro. Mas ele usou de uma estratégia, ele dividiu o plano maior em pequenos planos. Falou para cada família: você consegue reconstruir os muros em frente à sua casa? Ou de fundo para a sua casa? Apenas esse pedacinho do muro. Esse aqui eu consigo. O muro inteiro eu não consigo, mas aqui atrás de minha casa eu consigo. Então faça isso. Foi no vizinho, reconstrói. Consigo. E com esta divisão, sabe, às vezes a gente precisa pegar a visão que Deus nos deu, aquele sonho maior, o macro, e dividir em micro, em pequenas tarefas, porque aí você vai avançando passo a passo. Mas eu quero aqui terminar esta reflexão pensando contigo algo tremendo, porque ele cita aqui uma lista das pessoas que se envolveram no projeto, mas também há uma lista daqueles que não quiseram se envolver. A pergunta que eu deixo aqui: em qual das duas listas o teu nome estaria nos dias de hoje? Daqueles que estão motivados, estão apaixonados, paixão, com visão, um projeto para que a obra de Deus seja feita, para que o nome dele cresça, vivendo algo, ou aqueles que estão olhando os outros fazerem? Isso aqui é muito sério, é muito importante. Em qual? Porque, entenda algo, isso aqui, gente, é fundamental, é importantíssimo. Deus, antes de você nascer, ele escreve um livro com o propósito da sua vida. E o que nos será cobrado no dia do julgamento, no dia da prestação de contas. Você foi salvo pelo sangue de Jesus, ok. Não estou falando de salvação, estou falando agora de uma prestação de conta da sua vida. Deus não vai olhar aquilo que você fez necessariamente. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus, ele vai abrir o livro do que ele planejou, do que ele projetou para você fazer. E vai pegar o livro dos teus feitos e vai comparar os dois. Se você fez o que deveria ser feito, o que ele preparou para você fazer. É esta lista que ele vai olhar. É esta lista que eu estou te perguntando. É sobre isso. Qual das duas listas, sabe, você tem escrito? Será que você está fazendo uma história, mas nada a ver com o que Deus planejou?
Busque em Deus. Busque em Deus esse direcionamento. Tenha uma visão clara do propósito de Deus e seja tomado por essa paixão. Não desperdice a sua vida. Tenha visão e tenha paixão para cumprir a sua visão. Deus espera isso. As pessoas que estão ao seu redor estão esperando isso. A tua família espera isso de você. A sua cidade espera isso de você. Que você se posicione. Que você seja hoje. Estamos iniciando o ano ainda. Estamos aqui começando o segundo mês, fevereiro. Temos ainda 11 meses pela frente. Que não desperdice mais um ano. Mas viva cada dia deste ano com uma visão clara e com muita paixão, com muita energia para cumprir a visão que Deus te colocou. De pastor para pastor, se você chegou até aqui, olha, eu estou vendo aqui embaixo, olha ali, ó, não está me seguindo ainda, não é possível que você não está seguindo o canal, né? Eu acho que é embaixo mesmo, né, que fica, ou é em cima, em algum lugar aí, eu estou vendo aqui na cantinha. Você não está seguindo? Clica ali, não custa nada, ó, põe teu dedinho ali, ó. Siga, compartilha, nos ajude para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Né? Não estou pedindo nenhum dinheiro, não estou pedindo nenhum investimento financeiro. Não, estou te pedindo apenas para seguir e compartilhar e fazer aqui um comentário. Comente aqui o que você achou desse vídeo. Comente aqui se você deseja que eu aborde algum assunto específico. Coloca aqui, eu vou ler, vou preparar e vou estar trazendo algo ali, né, que você vai estar escrevendo, ok? Deus te abençoe. Fica aqui neste amigo de vocês, Pastor Samuel. Acompanhe os nossos conteúdos. Sábado que vem estaremos com mais um De Pastor para Pastor. Deus te abençoe.